neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. Se é possível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Ouvintes amados, num sentido, nós não devemos ter homem algum na nossa frente. Somente Deus, somente Jesus Cristo, somente a sua palavra.
deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, que é Cristo. O profeta desta era, no apogeu, no auge do seu ministério, poderoso de ressurreições, de curas maravilhosas, sem nenhum comércio, sem nenhuma chantagem, disse: não olhem para mim, olhem para Cristo. Um verdadeiro mensageiro sempre leva o povo a Cristo. Agora, por outro lado, nós devemos ter homens na nossa frente, como exemplos de fé. A Bíblia, que apresenta Cristo como o único Salvador e como o único alvo no qual devemos basear a nossa fé, também nos aconselha, mostrando exemplos de homens do passado. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós encontramos o significado verdadeiro, a verdadeira tradução, interpretação da palavra fé. Está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então a fé, nós já sabemos o que é: o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então está aí. Sabemos o que é fé, e sabemos de que o justo vive. Vive da fé. Mas o que é fé? Fé é uma coisa que se espera, é prova das coisas que não se veem. Quando o mundo está vivendo pelo que pega, pelo que se vê, o justo deve viver sobre o fundamento do que se espera e do que não se vê. Então vamos lembrar nesse instante que, para nos ajudar, o Espírito Santo, usando aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada, fez menção de homens cuja fé é modelo, é exemplo, cujas vidas devem ser imitadas, para que sejamos de fato justos. No Salmo 1, a Bíblia diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, não se veste, nem tampouco procede segundo as propagandas, segundo os conselhos carnais naturais das mulheres ímpias, desintegradas de Deus e de todo o princípio cristão. Sim, isto é verdade, nenhuma mulher justa tenta imitar a Jezabel e andar segundo os conselhos destas ditadoras de moda. Mas a Bíblia diz que elas devem ter Sara como alvo. Em 1 Pedro capítulo 3, a mulher justa tem o seu figurino.
Em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9, a mulher justa tem a receita de sua conduta, de seu porte, de sua maneira de se portar em relação ao seu marido e também de suas vestes. Em toda a Bíblia Sagrada nós encontramos o conselho de Deus através de pessoas que obedeceram. O mundo está sob conselhos. O mundo está sob propagandas. A propaganda se tornou a alma do negócio. Não se pode entrar num estabelecimento e ver a propaganda de uma peça ou de qualquer outra coisa sem que vejam uma mulher desnuda com uma frase de insinuação. Oh, isto é terrível. Isto quer dizer que o mundo não está vivendo por fé. E automaticamente quer dizer que este mundo que vive sob propagandas insinuantes, usando a arma que Satanás sempre usou desde o princípio para levar a humanidade ao caos. Esse mundo, por mais bem aparente que queira ser, se apresentar, Deus não tem prazer nele. Isso é uma conclusão escriturística. Isso é uma conclusão da verdade. Ou nós estamos na verdade ou estamos na mentira. Se estamos na verdade, somos filhos de Deus. Se estamos na mentira, somos filhos do diabo. Não, absolutamente. Deus não é pai de todo mundo. Deus pode ser criador, mas pai é somente daqueles que recebem adoção pelo sangue de Jesus Cristo e passam a viver pela fé. Então a Bíblia nos apresenta homens e mulheres como alvo? Sim. No caso citado, Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Uma coisa é certa, ouvintes. A Bíblia diz que ele estava plenamente convencido que Deus podia cumprir perfeitamente o que havia dito que ia fazer. Aqui está o segredo da verdadeira fé. Esta aqui não é uma fé trazida a nós, aos nossos corações, através de um sistema religioso. É uma fé que é trazida aos nossos corações pelo próprio Espírito Santo, vindicando a palavra de Deus no nosso interior, confirmando as promessas. Toda promessa da Bíblia Sagrada é para os filhos de Deus. Mas uma coisa é certa, que cada filho de Deus, particularmente, recebe esta promessa em si, dentro de si, pelo Espírito Santo. Isto porque ela individualmente, darão até suas próprias vidas, pelo que o Espírito Santo vivifica em suas almas, em seus corações. Como é bonita a vida de Abraão. Mas quem quer vivê-la? Como é bonita a vida de todos os patriarcas e de todos aqueles que são modelo, exemplos da fé. Mas quem quer viver a vida que eles viveram? Quem quer deixar, como Moisés deixou, de ser chamado filho da filha de Faraó,
ser, portanto, um faraó, para sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, que estava sob uma mensagem? Isso nem todos. Mas há um povo, há um homem, há uma mulher, que como Abraão e Sara, estão também plenamente convencidos que Deus pode cumprir o que tem dito que vai fazer. A Abraão ele prometeu um filho. A nós ele tem nos prometido um filho. Esse filho tem sido dado a nós, vivificado em nossos corações. E o amor que nós temos por Jesus Cristo não é introduzido através de um sistema religioso, conforme já falamos, mas sim pelo Espírito Santo. Um dia esse filho se manifestará nas nuvens. Esse filho foi sacrificado, mas um dia ele se manifestará nas nuvens, porquanto a morte não pôde detê-lo, retê-lo na sepultura. Daí então a razão da nossa fé, a justificação da nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas que povo é este? Que povo místico, que povo estranho, um povo que vive fundado num fundamento de coisas que se esperam, tendo provas de coisas que não se veem. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo revelado pelo Espírito Santo. Que homem é este? Que mulher diferente é esta? Sim, ele é Abraão. Ela é Sara. Eles foram visitados por Deus. E eles têm fé na palavra de Deus, na promessa de Deus. Que homem estranho é este? Este Noé, que prega uma arca, coisa completamente contrária aos nossos princípios e conhecimentos técnicos, científicos, dizendo que vai chover, que vai cair água sobre a terra. Que homem é este que vive separado de toda a sociedade? Que homem é este? Que mulher é esta? Que família é esta? Este é um povo que tem a palavra de Deus e goza das promessas do Senhor e que tem a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esperar, crer, viver da palavra é para o justo. Abraão deixou uma atitude que deve ser imitada por todo crente, por todos os filhos de Deus. A atitude de fé é atitude contrária à razão, aos sentidos humanos. Por isso, o verdadeiro cristão é um louco para o mundo dominado pelos sentidos, pela razão, pela imaginação, pela consciência, pela visão, pela audição, pelo paladar. O mundo está controlado pelos sentidos, que por sua vez é controlado pela dúvida. O mundo natural está sem Deus, ainda que cantando e pregando a Deus, como Caim estava sem Deus, porque os seus sentidos estavam dominados, inspirados por uma semente que não procedia de Deus. Ele não tinha a vida de Deus em si. O gens não foi de Deus. O gens não veio da criação original como homem. O gens que estava em Caim veio da serpente. Ele só podia ser do maligno, como disse São João, se o gens que o gerou fosse do maligno. E ninguém mais pôde ser usado por Satanás, senão pela serpente, que é o seu próprio tipo.
aquele animal ereto, e tão lindo, tão formoso e tão astuto que podia falar e convencer, deveria ser usado pela serpente, por Satanás. Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser uma Dalila para furar os olhos de Sansão. Não era um exército de homens verdadeiros, de homens lutadores pelos filisteus, que podia arrasar com o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Era uma Dalila formosa e linda. Era uma Jezabel, era uma Herodias que podia pedir a cabeça do profeta de Deus. Não é outra coisa que Satanás está usando até hoje. Mas, ó povo de Deus, nós vivemos sob sua promessa e sabemos que Deus é poderoso para cumprir a promessa que tem feito. Não importa o que digam as denominações, quando argumentam que estas coisas são falsas, que esta mensagem não é de Deus. Não importa, a mim não importa o que eles dizem. Eu todavia creio que se o rifle está bem ajustado, com a pontaria certa, certamente dará no alvo. O nosso alvo não pode ser aquele cantor, aquela cantora, aquele artista, aquela artista do Evangelho, porque tudo já tem no Evangelho. O iê evangélico, o rock roll evangélico. Se o povo de Deus vivesse pela fé, esses hinos apodreciam em suas prateleiras, como o fumo, o álcool, apodreceriam nas prateleiras também, porque não há tanta vergonha, tanto mal causado por essa classe de evangelho no mundo, como tem se causado nesses dias. Mas onde está a refutação? Onde está o protesto? Por que foram apelidados de protestantes? O ex-padre Aníbal disse: todo mundo protesta hoje, menos os protestantes. Isto é a grande verdade. Agora é certo, irmãos, que se um crente está correto com a palavra de Deus, ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus, uma após outra. Uma após outra. Ele estará persuadido pela palavra, convencido pela palavra, convicto através da palavra, e passará a viver pela palavra. Isto naturalmente choca os pensamentos humanos, mas se uma vida de fé choca com a vida de dúvida, se uma vida do evangelho verdadeiro tem que chocar com essa vida de um evangelho insípido, de um sal insípido pisado pelos homens, também a mensagem, a pregação da palavra verdadeira tem que chocar com estes pensamentos que não produzem de maneira alguma atitudes e vidas de acordo com a vida daqueles que creram na palavra de Deus. Mas é tempo de Deus tomar a você ou Satanás tomar a você. Ninguém tem o diabo como alvo, mas olha para aqueles que são usados pelo diabo, se vestem como elas se vestem e procedem como eles procedem. Ah, sim, então o alvo é o homem e a mulher. Mas Pedro disse: olhai para Sara. Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo, disse São Paulo. Não tenha invejas do ímpio no seu progresso. Não, mas volte para Deus. Seja justo e viva pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, ele dá motivação ao meu viver, com bênção, graça e glória me sustentará. Por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a
a todos vou falar do seu